Então, irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por esse privilégio de podermos estar aqui na casa do Senhor para ouvirmos a palavra do Senhor e para que Deus possa olhar para nós aqui, né? A Bíblia diz que aonde Deus ministra a bênção é na casa de oração, é na casa dele. A igreja é do Senhor, a igreja não é do homem. O homem só vem na igreja para contaminar a igreja, né? Mas é a escola do Senhor. E nós estamos tendo esse privilégio de hoje Deus nos trazer aqui e que o Senhor possa nos ensinar, né? É bom que a gente seja ensinado por Deus. É bom que a gente deseje o conhecimento de Deus, o conhecimento do projeto de Deus. E é uma luta muito difícil, irmãos. Eu vejo, conversando com as pessoas, observando a minha própria vida e observando a história do homem, a história da Bíblia, eu vejo que a maior dificuldade que nós temos é de mudar a nós mesmos. A grande dificuldade que nós temos é de mudar a nós mesmos. Porque quando você olha para o início da humanidade e olha para hoje, você vai ver que não mudou nada, irmãos. A única coisa que foi acrescentado luz elétrica, ar-condicionado, automóvel, avião, não é? Coisas materiais foram acrescentadas, mas o homem não mudou em nada. Por isso é muito importante a gente ler lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, capítulo 8 ali, que Deus explica esse relacionamento nosso com o mundo, né? E nós temos que compreender que existe um mundo espiritual. Ele existe. E se você não aceitar ele para a sua vida, você vai ficar apenas sujeito à sua força, sujeito ao homem. E o homem, principalmente aquele que governa, ele é maligno. Eu fiquei impressionado, irmãos, quando eu li ali sobre a vida de Roboão. Roboão era filho de Salomão. Você imagina, Salomão era o homem mais rico da terra, era o homem mais sábio da terra, era o homem mais poderoso da terra. E Roboão era filho dele. Você já pensou o seu pai ser o cara mais rico da terra? Ser o cara mais poderoso da terra? Ser o seu pai, você ser criado no palácio com tudo. E aí, quando Salomão morre, Roboão se torna rei. O que era para ele fazer? Ser uma pessoa boa, né? Não era um ser humano? Ele não vivia com todo o conforto, com todo o luxo, com todas as benesses, e tudo isso proporcionado pelo dinheiro e pelo trabalho do povo. Não é que Salomão era o cara mais rico porque a riqueza nascia nas mãos dele, ou ele plantava uma árvore, a árvore dava dinheiro, ou ele tinha galinha que botava ovos de ouro. Não. Toda a riqueza dele era tomada do trabalho, do suor do povo, que sempre vivia lá embaixo, pegando as migalhas. E Roboão, criado com todo o conforto, ao invés de ser bom para o povo, ele escolheu ser mal para o povo, mal. Tanto é que Deus não se agradou das atitudes dele, e o reinado dele não durou nada. Então, irmãos, as histórias da Bíblia são para dar uma direção para as nossas vidas.
não são meras histórias, não são meras profecias, meras explicações. Tudo o que está acontecendo hoje, se você lê a Bíblia está atual. Atual. Parece que ela foi escrita hoje. Se você não olhar com esse olhar correto, você vai ficar se iludindo, se enganando. E nós temos essa esperança, todos nós. Esperamos no homem, esperamos no outro. Estamos sempre achando que vai entrar um governante maravilhoso, não é? Quando você pensa que agora vai ser maravilhoso, aí vem o inimigo, vem um servo do inferno para se apoderar da sua vida, porque 90% da população mundial ela é escrava de seres humanos malignos. Essa é a verdade, não adianta se iludir. Então, nós temos um governo nosso. Nosso rei é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Estamos passando por um momento no mundo que é um momento importante, que Deus está dando oportunidade para todos nós refletirmos o que está acontecendo no mundo, como o ser humano age quando tem poder sobre o outro. É um momento da gente escolher, irmãos. Ou você vai servir a você mesmo, ou você vai ser escravo do homem, ou você vai servir a Deus, ou você vai aceitar o projeto de Deus. Porque Deus mesmo disse claramente, quando um profeta disser que há paz, esse profeta é mentiroso, porque não há paz. No mundo tereis aflição. O mundo jaz no maligno, o maligno causado pelo homem, por demônios, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 6. E nós temos esse privilégio de sermos chamados por Deus para viver no reino dele. E o reino de Deus está aqui na terra, irmãos. Tanto que Jesus falou, olha, quando você for pregar, você diga para as pessoas, a vós é chegado o reino de Deus. Por que isso? Porque quando você ganha uma Bíblia de Deus, quando Deus manda qualquer pessoa, pode até ter um meio crente, um crente falso, mas quando Deus manda um ser humano ir lá falar do reino dele, falar dele para você, é que Deus está te chamando para o reino dele. Tanto é que quando Deus usa alguém para te converter ou para te falar dele, Deus não manda você seguir essa pessoa, porque Deus não manda você seguir a ninguém. E você já fica sabendo que é para você seguir a Jesus. E você é chamado para isso, e a partir do momento que você aceita, que você faz aliança com Deus e luta todos os dias, como Deus fala no livro de Apocalipse, no capítulo 2, 3, aquele que perseverar até o fim, aquele que lutar até o fim, aquele que crê até o fim, aquele que todos os dias, toda hora, ele escolher entre o mundo e Deus, entre o reino do mundo e o reino de Deus, entre o bem e o mal. Quando você começar a determinar para a sua vida que você vai ser um servo do Senhor, Deus vai te governar. E não importa, irmão, aí já não vai importar o que acontecerá no mundo. Se vai ter terceira guerra mundial, quarta guerra mundial, 10ª guerra mundial, não interessa, porque Deus estará com você. Porque no fundo o que importa não é a sua vida, é a sua vida que importa. E a vida que você está vivendo, porque morrer você vai igual. Você vai morrer igual.
Então o que importa não é a morte, porque o crente crê na ressurreição e na vida eterna. Então a morte não importa. Ela vai acontecer com você. Agora, e a vida que você vai levar daqui até o último dia da sua vida? Como é que vai ser? Vai ser uma vida de escravidão dedicada ao ser humano, dedicada aos prazeres insaciáveis do seu corpo, ou vai ser dedicada a você construir o seu futuro no céu? Como Jesus, o que é que Jesus falou? Construir tesouros no céu. Por que tesouros? Porque são riquezas. Como você constrói isso? Você vai pegar um pedaço de ouro, vai pegar um diamante, é isso? Quer construir tesouro no céu? É a sua mudança de pensamento, é a luta do dia a dia, todos os dias você querer ser melhor. Para você querer ser melhor, você tem que observar o que você está fazendo de errado, principalmente os teus sentimentos. Tem gente que é boa, mas ao mesmo tempo ela tem um coração duro. Ela não decide ser boa de verdade. Ela não fala, não, gente, para que eu vou ser ruim? Eu vou ser boa mesmo. Imagina, irmãos, Deus mandou a gente amar os nossos inimigos. Já pensou? Você consegue fazer isso? Você não consegue amar direito o seu cônjuge. Você não consegue amar direito as pessoas que vivem ao seu redor. Nem vou falar de Deus, que você não consegue amar direito. Mas Deus mandou você amar os inimigos. E por que amar? O que é amor? Como que você vai amar sem praticar? Quando Deus fala que você tem que amar ao próximo como a si mesmo, é que você tem que demonstrar esse amor. Aí o próximo vem, está com fome, aí você nega a comida. Não, mas eu amo. O próximo está doente, precisando de ajuda, você nega ajuda. Não, mas eu amo. Que amor é esse? Não é amor, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão negando amor para os outros? Negando amor para os outros, olha que ignorância. Olha que falta de visão, que coisa ridícula. Qualquer animal selvagem, do pior que fosse, se você der amor para ele, ele te dá amor. Ele pode não dar amor para os outros, né? Você pega um cachorro bravo aí, se você der amor para ele, ele vai te amar. E aí você acha que é alguma coisa, você acha que é gente, você acha que está cheio de razão, e você não consegue dar amor para os outros, porque o teu gênio é assim, porque você é assim, você nasceu assim e vai morrer assim, você quer morrer assim. Então quer dizer que Deus te chamar não adiantou nada. Deus errou na hora que ele te chamou. E Deus te chamou para você ser do jeito que você quer ser. Olha que legal, né? Que bom, né? Que céu maravilhoso que você vai viver nele, né? Um céu que cada um vai fazer o que quer. Ah, beleza, né? Entendeu? Então nós temos que estar muito felizes com o que está acontecendo aí no nosso país, né? Irmãos, vamos parar e raciocinar. Vamos partir para a lógica, para a realidade. Sem pensar na realidade, sem pensar matematicamente, não tem como você chegar a Deus. Estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 41, que diz a palavra do Senhor assim: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias
e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as espigas miúdas demoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Você vai ver uma referência aqui do versículo 14, em Salmos 105, versículo 20, Salmos 113, versículos 7 e 8. Irmãos, essa passagem é uma das várias passagens, né, que mostra o poder de Deus. Nós muitas vezes esquecemos que Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é o Deus do impossível. Jesus curou cego de nascença, curou surdo e mudo de nascença. Jesus ressuscitou pessoas mortas há mais de 4 dias. Jesus curou lepra. Jesus curou paralítico de nascença. Será que todas as histórias são contadas para nós como meras histórias figurativas? Ou você não crê nisso? Isso é real, irmãos. Ou você crê ou você não crê. Até porque, se você não crê na palavra de Deus, você está sendo um tolo, porque você não tem outra palavra na terra que possa te dar o consolo e o futuro que a palavra de Deus dá. Não tem. Me mostra aí uma teoria aí que te leva a um futuro decente, me mostra aí. E essas histórias são contadas para nosso exemplo. Aqui, Deus dá um sonho para Faraó, que era o homem mais poderoso do Egito. Era um deus, considerado um deus. E ele tira um escravo e prisioneiro da cadeia, porque só Deus pode fazer essas coisas, irmãos. Só Deus pode. Não importa o que está acontecendo no mundo. De repente você lutou para que tudo desse certo. De repente você acreditou que ia dar certo. Não deu certo hoje, mas isso não quer dizer nada. Se você é servo de Deus, lá na frente vai dar certo. Vai dar certo. Sempre esteja do lado do bem, sempre esteja do lado correto. Sempre apoie o que é honesto, o que é decente, o que é correto. Sempre. Porque Deus estará contigo. Deus está do lado do justo. Deus está do lado da pessoa do bem. E Faraó disse a José:
eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo, isto não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Aqui você vai ver uma referência interessante, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, Atos, capítulo 3, versículo 12, Daniel, capítulo 2, versículo 30, Gênesis, capítulo 40, versículo 8, Daniel, capítulo 2, versículo 22, 28 e 47. Então aqui você vê José, uma pessoa humilde, simples, uma vida difícil, chega perante Faraó, e Faraó disse, olha, você vai interpretar meus sonhos? Ele fala, não sou eu, é Deus. É essa fé que Deus quer que a gente tenha, irmão. Pelo amor de Deus, entenda isso. O poder não está em você, você não tem poder nenhum. Não tem nenhum homem aqui na terra poderoso. É só uma ilusão o poder do homem aqui na terra. O poder está em Deus. E se você estiver com Deus, se Deus estiver contigo, aí o poder estará com você. Então disse Faraó a José, eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após essas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que não me interpretasse. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Você vai ver aqui uma referência em Daniel, capítulo 2, versículo 45, Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Olha aqui. Aqui, José já diz o seguinte, que Deus é que estava dando aquele sonho para Faraó. Faraó não era nem servo de Deus, nem conhecia Deus, mas Deus deu sonho para ele. Será que Deus não dará sonho para você? Ou você não está observando os teus sonhos? Ou você não dorme ligado com Deus? O que está acontecendo? Porque Deus não faz diferença entre pessoas. Muito bem. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vistas e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Você vai ver uma referência em 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. Você vai ver uma referência em Gênesis 47, 13.
E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Você vai ver uma referência em Isaías, capítulo 46, versículo 10. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Você vai ver uma referência em Salmos, capítulo 105, versículo 21, e Atos, capítulo 7, versículo 10. Para a maioria absoluta das pessoas, isso é uma coisa impossível de acontecer. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viessem 1 ano de fome, que ele deu a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José
porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Irmãos, a mensagem que eu vejo aqui para nós é que não importa a nossa situação, devemos continuar orando e acreditando em Deus, acreditando na nossa vitória com Deus. Não podemos ficar fazendo conjuminâncias, fazendo ilações, ficar, não, mas se acontecer isso, vai acontecer aquilo, se acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro, fazendo previsão de futuro. É um momento trágico nesse mundo. É um momento no qual devemos confiar em Deus, exercer a nossa fé e clamar a Deus, porque também nós não desejamos o mal para nós mesmos, não devemos desejar o mal para ninguém. Então nós temos que clamar por esse mundo, que há milhões de pessoas sofrendo neste mundo. Amém, irmãos?